Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Reflexões Evangélicas aqui no canal Estação da Luz. Prosseguimos mais uma vez, agora para finalizar esta série toda das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, para a gente não estender mais, né? Mas vamos lá, que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos direcione a uma compreensão maior de tuas palavras, de tua mensagem, de todo o teu evangelho, que nós tenhamos as habilidades íntimas necessárias para pormos em prática, invariavelmente, a mensagem cristã, que é pura, singela, pacífica, repleta de amor, de sabedoria, de paz, e nos conduz a uma comunhão infinita e eterna com o nosso Pai Celeste. Que assim seja. Meus irmãos, damos aqui então a justa continuação no versículo 9, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Sempre que eu vejo este versículo, eu me lembro daqueles seres que foram basicamente encarnações divinas, da divindade. Me lembro de Krishna, me lembro de Buda, que é Siddhartha Gautama, de Jesus, principalmente, Lao Tzu, na China antiga. Me recordo de Gandhi e do nosso amado, querido Chico Xavier. É impossível não me recordar deles, destas figuras tão importantíssimas que foram praticamente marcos na história da humanidade. Buda, Siddhartha Gautama, um tempo antes de Jesus, trazendo uma concepção distinta daquela hinduísta, trazendo a iluminação na meditação, no silêncio, no equilíbrio entre a vida meditativa e a vida relacional, porque Siddhartha Gautama não foi alguém isolado, um monge distante da humanidade.
Ele esteve em contato direto com a sociedade de seu tempo, respondia a cada criatura que ia ao teu encontro para levar, assim, argumentos, para questioná-los, para criar disputas, uma questão filosófica. E ele, assim como Jesus, sempre com uma resposta inspirada e extremamente sábia, quando ele percebia estas atitudes agressivas, brutais pela palavra, ele simplesmente respondia com a chamada educação, mas uma educação espiritual, uma educação inspirada, uma educação sábia, capaz de pacificar, de equilibrar a criatura que estava em desarmonia naquele instante, apenas com a tua resposta profunda, que toca no íntimo. Jesus não foi diferente quando os fariseus iam ao teu encontro para tentar derrubá-lo, destruí-lo, contrariá-lo. O mestre simplesmente buscava, por mais que dentro de um segundo, a inspiração de Deus e respondia com uma clareza tal que direcionava as criaturas a um momento de transcendência. Por mais que muitos deles ficassem bravos, revoltados naquele momento, depois, num instante de reflexão, quando a raiva passa, a criatura percebia a sabedoria, a espiritualidade das palavras, a luminosidade e a lucidez que elas favoreciam e criavam dentro do próprio íntimo, pelo sentido, pela razão pacífica, capaz de superar qualquer dogmatismo, sectarismo, qualquer crença que havia naquela época. Jesus direcionava as criaturas a esta experiência magnífica e fantástica. E Chico Xavier, então, que esteve mais próximo de nós, representando esta luz do Cristo, o modelo de Jesus. Podemos até dizer que Chico Xavier foi uma réplica de Jesus, mas imperfeita, é claro, pois ninguém é comparável ao Mestre em tão grande, em uma altura tão grande. Mas Jesus foi, para mim em especial, o símbolo de Jesus, mais próximo de nós, na nossa vida contemporânea. E ele não foi diferente de Jesus, de Buda, de qualquer um daquelas figuras que marcaram a história pela capacidade de pacificar. Chico até disse algo muito profundo. É o seguinte: pare de falar de Jesus, pois muitos já o fazem. Haja como ele, pois isso ninguém faz, ou poucos fazem. Então é nessa perspectiva que nós temos que direcionar a nossa vida, pois por aí afora existem centenas e inúmeras criaturas, vários seres, falando de Jesus, falando sobre o Evangelho, sobre a Bíblia num contexto geral, mas não estão agindo como Cristo, não estão sendo exemplos daquilo que falam, daquilo que estão pregando, da mensagem que transmitem. E também não é só nos dias de hoje que isso acontece. Já é um evento histórico. Desde que cessou o cristianismo primitivo,
e iniciou a Idade Média, todos falavam de Jesus, todos falavam do cristianismo, todos falavam da religião. Isso se limitava à palavra, à voz, ao estudo sistemático. Porém, ninguém, quase ninguém, exceto os santos, que foram considerados naquele tempo espíritos elevados que renasceram no planeta para demonstrar como seguir o Cristo. E todas as demais criaturas estavam presas à palavra. Pouquíssimos praticaram, pouquíssimos viveram a experiência transcendente que o Cristo veio nos convidar a viver. O Cristo não nos chamou para que nós edificássemos por aí afora monastérios, instituições voltadas para um propósito religioso, de estudo. Não foi para isso que o Cristo nos chamou. O Mestre, quando diz, me sigam, ele está convidando as criaturas a abandonarem a si mesmas, deixar para trás aquela personalidade que vem sendo empurrada com a barriga desde há muitos anos. Jesus nos chama para isso, para que nós sejamos capazes de nos propor uma vida nova, uma vida espiritual, uma vida mais elevada, em vista dos propósitos superiores. Nós estamos muito acostumados com o nosso primarismo, com o nosso primitivismo, mas raramente nos damos conta do propósito espiritual que nós reencarnamos para administrar. Nós nos esquecemos dessa parte, deixamos para trás, abandonamos no esquecimento, porque podemos até perceber os prazeres imediatos, o gozo da vida, repleta de tecnologia, de facilidades, como um meio que nos afasta do Espírito, que nos afasta de nossas responsabilidades primárias, que nos levam para muito longe de nossos propósitos essenciais. E o Cristo nos chama para despertarmos para nós mesmos, agora numa perspectiva espiritual, não mais personalística, não mais a individualidade, mas sim para um coletivo, para uma universalidade. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala primeiramente dos mansos. Não por acaso. Ele diz lá, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se eu não me engano, é o 5º versículo do capítulo 5. E mais para frente, no versículo 9, ele fala, bem-aventurados os pacificadores. Há uma distância entre uma característica e outra. É claro que elas não são diferentes, mas Jesus, em especial, colocou primeiramente os mansos. Por que será? Ser manso, paciente, obediente, resignado, confiante, é uma característica íntima, é uma virtude, se podemos assim nomear.
é uma virtude espiritual. E existe uma frase da Joana de Ângeles no livro Jesus e a Atualidade, logo no primeiro capítulo, que é nomeado de Jesus e Desafios. Ela diz o seguinte: tudo na vida são desafios às resistências. Podemos colocar ali a mansidão nessa perspectiva da resistência. E a vida vai nos desafiar invariavelmente de todas as maneiras possíveis para nos provar se somos realmente mansos. Realmente estamos praticando esta mansidão tão declarada pelo Cristo no âmago e no íntimo de nossas almas? Praticar para os outros, para fora, para o exterior, é algo muito simples, muito fácil. Mas, e no prisma interior? É ali dentro que o Cristo realmente tem interesse. Estamos praticando no íntimo esta mansidão, esta paciência, esta obediência à vontade de Deus? Estamos sendo resignados? Estamos apresentando em cada processo de pensamento, de sentimento, a calmaria, a serenidade? Estamos equilibrados verdadeiramente? Devemos refletir acerca disso, porque mais adiante o Cristo vai nos convidar a uma atitude de pacificação. Como que nós seríamos capazes de pacificar os outros, o mundo, se nós nem sequer estamos sendo mansos em essência? Joana nos chama a atenção. Tudo na vida são desafios às resistências. O desafio é o de ser um pacificador. E a resistência é a mansidão. É ali, naquele instante, que somos chamados por aí afora para dar testemunho, para explanar aquilo que está acontecendo dentro de nós, que o Cristo nos chama. Demonstre agora a tua mansidão. Existem os problemas familiares, os problemas sociais. No coletivo, inúmeras situações, inúmeras ocorrências nos convidam para dar o testemunho do que nós estamos praticando no íntimo. Se somos mansos de verdade, numa perspectiva de que está já enraizada dentro de nós esta característica, então com certeza nós vamos pacificar, sem o menor obstáculo, sem o menor impedimento. Não encontraremos nada que nos segure no íntimo de demonstrar a paciência, o afeto, sem querer recompensas, até porque esta é uma característica mansa. Dar, mas não solicitar de volta nenhuma recompensa, pois nós necessitamos de ter esta serenidade nos pensamentos e nos nossos desejos, nas nossas vontades, para que nós sejamos capazes de direcionar a própria vida íntima
segundo o Evangelho de Jesus. Precisamos de paz, precisamos de equilíbrio, precisamos de harmonia íntima. Precisamos praticar isto com afinco. Precisamos elevar estas características no próprio coração. Se não houver paz, não há também o Evangelho de Jesus no coração. Não há a mensagem do Mestre no inconsciente, nem sequer no consciente, pois seria uma mistura, uma mescla de nossas necessidades pela busca do prazer com algo tão puro, tão sagrado, que nos remete ao nível espiritual. Se não houver mansidão, com toda a certeza haverá corrupção de ensinamento, de palavra, de entendimento, de compreensão e também de assimilação no íntimo. Imagine só, estudando o Evangelho do Cristo, mas permitindo que a nossa cólera, a nossa raiva, a nossa inquietação íntima se misture com esta mensagem toda. Imaginemos como seria Jesus para nós. Nada pacífico, nada equilibrado, nada espiritualizado. Jesus seria um reflexo de nós. Assim como as pessoas faziam no passado, Deus a tua própria imagem. Não éramos nós como a imagem e semelhança de Deus, era o inverso. Tudo isso porque não existia um certo senso, um certo discernimento, onde a criatura realmente refletisse no teu âmago do coração, do íntimo, do psiquismo, as mensagens espirituais da religião. Quando nós não nos transformamos segundo os requisitos que o Cristo tanto aponta para nós, existe realmente a mescla. E nós, que estamos aqui, na Rádio Estação da Luz, nós estamos dentro de um ponto de vista espírita, o que nos reforça ainda mais a mensagem do Cristo, o que nos explica com mais facilidade, o que nos aproxima da realidade espiritual, que explana assertivamente os ensinos cristãos. Não há nenhuma figura, nenhuma imagem, nenhum misticismo, não há nenhum mito em cima do Evangelho. É tudo claro, é tudo muito bem explicado, é tudo muito direcionado e nos coloca, nós, como seres humanos, numa atitude, quando bem assimilada estas mensagens, de transformação. É com toda a certeza que, se não houver transformação dentro de nós, o Cristo não entra. É como se nós imaginássemos uma casa trancada
com infinitos cadeados. E esses cadeados estão no nosso inconsciente. Ou seja, o inconsciente é o primeiro local que nós devemos adentrar para levar a mensagem cristã. Pois é no inconsciente que temos a base de todos os pensamentos, dos sentimentos, das nossas vibrações. Os nossos traumas estão ali guardados. E se nós não expulsamos estas coisas de lá, nós somos obrigados e impostos a conviver com isto por toda a vida, por toda a existência. Nós nos escravizamos por conta do conteúdo latente no inconsciente. E o Evangelho do Cristo, se estivesse nesta localização psíquica, a nossa vida consciente seria realmente santa. Seríamos pacificadores por aí afora, seríamos mansos em essência, não passaríamos dificuldades perante as aflições, pois saberíamos como agir, como viver, como lidar com cada momento, com cada situação. O inconsciente é a base da vida. É a base da nossa existência psíquica. E existe até uma frase, se não me engano é: pedra dura, a água bate até que fura. Se não me engano é algo assim. Não me recordo neste instante a originalidade, mas nós somos dessa maneira, pelo consciente. Se nós vamos batendo e batendo, nós vamos até superando o cansaço, batendo no inconsciente, isso pelo consciente, trazendo a mensagem cristã para dentro a todo custo, elevando todas as nossas energias neste processo. Chega um momento em que nós conseguimos quebrar estes cadeados, desarmá-los. Então a porta íntima se abre. E tudo o que está ali tende a sair, com um propósito de dar espaço para algo novo. A raiva, o ódio, a inquietação, a ansiedade podem ser todas estas características consequências de traumas, das vivências subjetivas da infância. Mas quando o Evangelho chega, tudo isso se desfaz. O Cristo automaticamente nos conduz à mansidão, ao equilíbrio, à paz, à serenidade. Então, quando estas coisas entram no inconsciente, são assimiladas por esta estrutura psíquica, então a nossa vida consciente não mais passa por dificuldades. A nossa vida consciente não mais se afasta do ideal cristão. A nossa vida consciente torna-se um santuário para nós mesmos. A nossa vida consciente gera frutos antes inimagináveis.
Então, a partir deste instante, depois que a mensagem evangélica já está totalmente compreendida, assimilada no próprio fórum íntimo, então a criatura passa pelos desafios da vida. E são estes desafios que vão testar as nossas resistências. A existência silenciosamente nos questiona: ora, se diz cristão, então vamos testar, vamos colocar isto à prova. Ser cristão não é fácil, não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua, diária, contínua. É um processo de transformação íntima, é uma elevação de ponto de vista. Antes, a criatura, pelo primarismo, estava totalmente sufocando a tua vida em torno do primitivismo. Pela preguiça, dedicando-se apenas aos propósitos de nutrição, de repouso, sobrevivência. Agora, numa perspectiva cristã, tudo se eleva, tudo se transforma, tudo muda. Então, o olhar agora torna-se espiritual. O foco, a meta, o objetivo está voltado para a perspectiva da eternidade, da conquista dos valores íntimos, dos valores essenciais ao espírito, que não contrariam de maneira alguma as leis divinas, as leis naturais. Então, nesta vida nova, a busca e a explanação é pelo cristianismo. A comunicação não mais é voltada para a libertinagem, para a fofoca, para a crítica alheia, a crítica sempre destrutiva, mas a conversação transforma-se no momento de evangelização. Se o inconsciente está repleto do Evangelho, então é natural que a fala, a comunicação e a expressão da criatura seja da mesma maneira, não seja diferente. A vida cristã, por si só, manifesta a mansidão e o indivíduo realmente herda a terra. Assim como nos diz o 5º versículo do capítulo 5, bem-aventurados os mansos herdarão a terra. Mas pela razão de que as pessoas mais calmas, mais mansas, conseguem se adaptar a cada situação, lidam com qualquer tipo de indivíduo, e mais, atinge a tua sublimação sendo um pacificador. Então ele herda a terra, segundo as palavras do Cristo, ele triunfa o exemplo cristão no coração daquelas criaturas, e ainda como um pacificador, que é a perfeição da mansidão, ele é reconhecido como filho de Deus. É reconhecido como filho de Deus justamente porque os pacíficos representam a imagem de nosso Pai Celeste.
toda a criação, todo o universo tem os teus processos, mas cada um deles são realizados com calma, com paz. São os homens desequilibrados e desafinizados das leis de Deus que geram o caos, que geram a ansiedade, a confusão, a desarmonia. São os homens, é obra do homem, é o determinismo humano, não é divino. Pois o determinismo divino traz consigo as tuas leis. E estas leis, quando praticadas pelos homens, pela humanidade, com seriedade, o ser humano encontra a paz. Ou seja, a essência da humanidade, a essência do universo é pacífica, é mansa, é serena, não foge de maneira alguma daquilo que Deus é. Então, o ser humano que caminha, que prossegue, levando a sério e com maturidade na vida própria as leis de Deus, ele é reconhecido como um pacificador, como um filho de Deus. Claro que todos nós somos filhos de Deus, mas nenhum de nós praticamente representa aquilo que o nosso Pai Celeste o é. Nós não representamos. Por mais que nós somos feitos em espírito, a tua imagem e semelhança, a personalidade humana está distante da essência. E quando nós acatamos a nossa centelha divina, o nosso psiquismo divino, então é neste instante que nós estamos nos assemelhando ao Criador. É a partir daí que nós estamos levando adiante essa perspectiva de pacificadores. Por mais que para aqueles que já estão neste nível de espiritualidade não desejam, não querem, é que não seja esta a vontade, mas que aconteça por naturalidade essa perspectiva de pacificar. Acontece como consequência do estado espiritual. É uma natureza espiritual, uma natureza essencial. Então o espírito não se esforça mais para ser alguém pacífico, para ser manso, apenas acontece. Quando nós dizemos Jesus é, não que Jesus foi, é porque ele já está dentro desta culminância, dessa plenitude espiritual. Então Jesus é paz, Jesus é serenidade, Jesus é amor. Não que ele está sendo paz, que está sendo amor, que está sendo pacífico, mas Jesus é. Não há mais uma divisão quando nós observamos pela perspectiva da personalidade. Personalidade é algo transitório, é algo passageiro, temporário. Agora, o espírito é atemporal, imperecível. E esta questão da paz, do equilíbrio, do amor incondicional, são duas características essenciais.
inseparável. Eu digo o Espírito quando este está na tua centelha divina, quando está em contato com o psiquismo divino dentro dele mesmo. Então ele reflete a luz que é o nosso Pai Celeste. Por isso é reconhecido como Filho de Deus. E Jesus era, naquela época, reconhecido já por todos aqueles em teu entorno como Filho de Deus. Então, que este seja o nosso propósito na vida diária, que nós tenhamos sempre no próprio íntimo um cultivo muito afetuoso com a mansidão, buscando no coração, o mais íntimo possível, as claridades espirituais. Vamos deixando um pouco de lado a nossa perspectiva humana, de sempre estar em confusão, buscando caos, buscando a desarmonia, o desequilíbrio. Digo isso pelo nosso pensamento, que é o momento, que é uma instância própria a nós. Somente nós estamos no controle dela. Ninguém mais está. Somos nós quem permitimos aquilo que entra em nós, aquilo que sai de nós. As mensagens, as palavras, os raciocínios, as ideias que nós cultivamos no íntimo. Então, controlando o nosso pensamento, vigiando tudo aquilo que pensamos, que raciocinamos, os ideais que já temos enraizados em nós, pouco a pouco, nós vamos dando uma abertura ao Espírito. E é o Espírito quem tem de viver. É o Espírito quem tem de se expressar. Ainda mais na perspectiva cristã espírita que nós estamos. Uma responsabilidade duplicada. Assim como Cristo dizia, vigiai e orai incessantemente. Porque se nós fizermos isto, logo mais o nosso inconsciente já estará repleto do Evangelho cristão. E os ideais se frutificarão naturalmente como uma consequência de nossas atitudes anteriores. Atitudes de trazer para a casa íntima, para o fórum íntimo, o Evangelho, o cristianismo, a fim de ser praticado assim como na era primitiva do povo cristão, assim como Cristo praticou. É isto que nós temos que suscitar no próprio coração. Então, meus amigos, hoje finalizamos esta série das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Dava para estender mais um pouquinho, mas já está um pouco cansativo. Então, na próxima semana, já damos continuação ao próximo capítulo. Pai, agradeço por esta tarde tão significativa a mim e a cada um dos ouvintes da Rádio Estação da Luz. Rogo-te que abençoe cada um deles com muita paz, com muita mansidão, com muito equilíbrio, com muita elevação, a fim de que busquem sempre a atitude serena, pacífica, para superar os teus desafios, que não são poucos,
que estão por todas as partes, por todas as áreas da existência, assim como Joana de Ângeles nos diz que os desafios, que tudo na vida são desafios, as resistências. Então tudo está aqui erguido perante a nossa vida para nos testar, para nos provar quem somos verdadeiramente, aonde nós chegamos até o momento presente e nos mostre sempre o que necessitamos melhorar, sublimar, pacificar e equilibrar no íntimo da própria alma. Jesus, caminhe sempre conosco, dando-nos a perspectiva evangélica para a vida cotidiana, para a vida diária, a fim de que todos ao nosso redor recebam a tua graça, o teu amor e a tua benevolência. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, até a próxima semana. Fiquem com Deus e tenham uma semana iluminada. Grande abraço a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.